versículos do 1 ao 12º. Aos que encontraram em alto e veemente som, digam: eu venci. Quem não achou, diga: estou lutando. Então só tem vencedores aqui na sede, né? Glória a Deus por isso. Vamos ler a palavra de Deus. E novamente ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias. Dependendo da tradução, estará e alguns dias depois, retornando ele a Cafarnaum. Divulgou-se que ele estava na casa e imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava e, quebrando-o, eles abaixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Mas ali estavam assentados alguns escribas que argumentavam em seus corações: por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente Jesus percebeu em seu espírito que eles argumentavam entre si, disse-lhes: por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas, para que possais saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: nunca nós vimos algo assim. Tome seu assento, se possível for, você deixar sua Bíblia aberta, para que a gente possa acompanhar aqui a leitura de alguns textos. O capítulo 2 do Evangelho escrito por Marcos, no texto em que lemos, narra-nos um dos milagres mais marcantes do ministério do Senhor Jesus Cristo, aonde nós conseguimos perceber com muita facilidade que nesse texto tem um homem que é paralítico e que está sendo conduzido por 4 amigos até a presença de Jesus. Mas no capítulo 1, que é o contexto imediato que antecede o texto lido, existem alguns detalhes que nós precisamos entender para compreendermos o capítulo 2. Há um paralelo que eu vou traçar aqui para os irmãos, do capítulo 1
e o capítulo 2, mostrando a balança que há na vida cristã, na vida do crente. Eu vou ler para os irmãos só vai acompanhando, por favor, para ganharmos tempo. Capítulo 1, versículo de número 10, está escrito: e imediatamente saindo da água, ele viu os céus abertos e o Espírito como pomba descendo sobre ele. Então perceba que no capítulo 1, eu vou traçar um paralelo para que os irmãos compreendam. No capítulo 1, é os céus que se abrem. Então no capítulo 1, os céus estão abertos. No capítulo 1, é o céu que se abre. É Deus que testifica. É o Espírito que desce. Já no capítulo 2, não é o céu que se abre, é o telhado que se abre. Não é o Espírito que desce, é um homem que desce. Então a gente precisa entender que a vida cristã é exatamente esta balança. Tem dias que você vai viver os céus abertos. Só que tem dia que você vai olhar para o alto e parece que a casa está desabando sobre si. E o que nós precisamos ter nesse momento é maturidade para entendermos que o mesmo céu que se abre nos abençoando é os céus que permite algumas vezes o telhado desabar. Não somente isso. Capítulo 1, versículo 10. Eu li com você, está escrito: e imediatamente saindo da água, ele viu os céus abertos e o Espírito que descia em forma de pomba. Se você continuar a leitura, está escrito que, além dos céus abrir, ouve-se uma voz, aonde Deus vai testificar, dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então no capítulo 1, os céus se abrem, e o Espírito vem trazendo a bênção da confirmação ministerial de Cristo. No capítulo 1, os céus se abrem e Deus brada, trazendo a bênção da confirmação do ministério de Cristo. No capítulo 2, o que se abre é o telhado, e é um homem que está com problema, ele é paralítico. Então eu quero que você entenda que essa é a balança da vida cristã. Tem dias que os céus irão se abrir trazendo bênção, mas tem dia que o mesmo céu que traz a bênção é o céu que permite alguns problemas vir ao seu encontro. No capítulo 1 é a bênção de Deus que está vindo ao encontro de Cristo. No capítulo 2 é um problema que está vindo para ele resolver. Porque a vida cristã está exatamente nesta balança. Tem dias que nós iremos viver momentos de céus abertos. Mas tem dias que o mesmo céus que se abrem te abençoando é o mesmo céu que vai permitir alguns problemas virem ao teu encontro. Não somente isso. No capítulo 1, versículo de número 11, está escrito: e ali veio uma voz dos céus dizendo: tu és o meu filho amado. No capítulo 1, é Deus que está testificando, é Deus que está verbalizando: eis aí o meu filho. Ele é meu amado e ele me dá prazer. Já no capítulo 2 é Jesus que vai olhar para o homem e vai dizer: filho, teus pecados estão perdoados. No capítulo 1 é Deus que anima, dizendo: tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. No capítulo 2 é Jesus que vai animar o homem, dizendo: filho, teus pecados estão perdoados. Porque essa é a balança da vida cristã. Tem dia que Deus vai nos animar,
Porque tem dia que você entra aqui que só você e Deus sabe como é. Tem dia que você entra aqui para baixo, cabisbaixo, abatido, dizendo: vou parar, vou jogar tudo para o alto. Aí de repente vem o louvor e Deus te anima. Aí de repente vem a palavra e Deus te anima. Aí você que entrou pensando em desistir, sai daqui fortalecida e animado por Deus. E aí é que tem outros dias que você está tão forte que Deus diz: já que tu está tão animado, eu vou colocar alguém do teu lado que está desanimado para você animar, porque primeiro Deus te anima para que você anime outros. Então no capítulo 1 é Deus que está animando o Cristo, no capítulo 2 é Cristo que vai animar o homem. Essa é a balança da vida cristã. Ainda no versículo de número 11, está escrito: e ali veio uma voz do céu dizendo: tu és o meu filho. Gente, guarde isso aqui. Deus está dizendo: esse aí é o meu filho amado, e tudo que ele faz me dá prazer. Eu tenho um prazer neste menino, eu tenho um prazer no meu filho, eu tenho um prazer nele. É Deus que está elogiando. E aqui eu quero que você redobre a atenção, porque isso aqui é muito importante que eu vou lhe falar aqui agora. No capítulo 1 é Deus que está elogiando. Me ajude, no capítulo 1 é Deus que está elogiando. Então no capítulo 1, meu amigo, Deus está elogiando, dizendo: eis aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Em outras palavras, tudo que ele faz me dá prazer. Então no capítulo 1, Cristo está sendo elogiado por Deus. Já no capítulo 2, Cristo não vai ser elogiado, ele vai ser criticado pelos fariseus, que vai perguntar com que autoridade ele faz isso. Porque essa é a balança da vida cristã. Tem dias que você vai receber elogio, mas aí você precisa ter maturidade para entender que nem todo dia será dia de elogio. Tem dia que a crítica vai vir, você precisa ter maturidade suficiente para entender que a crítica faz parte da vida. O que você não pode fazer é desanimar com as críticas que você está ouvindo. Se quem está criticando não tem condição para criticar, é só você não dar ouvido. Então no capítulo 1, no versículo 12, olha o que está escrito: e imediatamente, gente, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Então no capítulo 1, o Espírito é que conduz. No capítulo 1 é o Espírito que vai conduzir Jesus ao deserto. Então no capítulo 1 é Jesus que está sendo conduzido pelo Espírito. No capítulo de número 2, nós temos um homem que está sendo conduzido por 4. Porque tem dia que você não precisa da ajuda de ninguém, o próprio Deus é que te carrega. Mas tem dia que o fardo pesa tanto que você precisa de alguém para te dar o ombro e dizer: vem comigo. Vou repetir, tem dia que você está forte, que Deus te restaura, te dá força, e você consegue ser conduzido por Deus sem precisar de ninguém. Mas tem dia que a coisa pesa, que o problema aperta, que para você chegar aqui, tem que ser carregado por alguém. No capítulo 1, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, e ele é tentado pelo diabo. Então no capítulo 1, o opositor de Cristo é o diabo. No capítulo 2, o opositor de Cristo são os fariseus. Então no capítulo 1, Jesus está diante de um opositor espiritual. No capítulo 2, Jesus está diante de um opositor ministerial. Porque além de nós lutarmos contra os inimigos espirituais, precisamos ter força e resistência para suportar os inimigos ministeriais, pessoais. Jesus é batizado, o Espírito o conduz ao deserto, ele vence a tentação e ele sai dali e vai pregar. Ganha alguns discípulos e alguns discípulos começam a seguir a Cristo. Aí a Bíblia diz que chega no dia de sábado, no sabate, Jesus entra na sinagoga. E quando ele chega na sinagoga, a Bíblia diz que Jesus percebeu que havia algo de errado naquele culto. O culto estava fluindo, de repente Jesus percebe que naquele culto tinha um homem que estava cultuando, mas que estava endemoniado.
A Bíblia diz que Jesus, para o culto, repreende os demônios. E quando Jesus repreende os demônios, a Bíblia diz que todos ficaram perplexos, se perguntando: que nova doutrina é esta? Quem é este homem que realiza tais coisas? Saindo dali, Jesus vai visitar a sogra de seu amigo Pedro. E agora eu preciso que você redobre a atenção, porque a sogra de Pedro está com febre. E Jesus vai até a casa dela. Chegando lá, Jesus estende a mão, a levanta e ela é curada da sua febre. Aí, pastor Joel, a Bíblia diz que quando Jesus cura a sogra de Pedro, a fama de Jesus se espalhou em Cafarnaum. Capítulo 1 ainda. A fama de Jesus se espalhou em Cafarnaum, pastor Joel. Aí a Bíblia diz que trouxeram até Jesus todos os doentes. Gente, guarde isso aqui. Não trouxeram muitos doentes. Não trouxeram alguns doentes. Trouxeram todos. Trouxeram, me ajude, trouxeram, não foram alguns, não foram muitos, foram todos. Não é uma cidade muito grande. Alguns chegam a dizer que era uma cidadela, não era uma cidade imensa. Eu só sei que o texto diz que trouxeram todos os doentes. Não foram alguns, não foram muitos, foram todos. Isto significa dizer que até este paralítico do capítulo 2 está incluído. Todos foram conduzidos até a porta da casa da sogra de Pedro. Todos os doentes. Permita-me fazer uma conjectura aqui. A Bíblia não diz, aqui agora é o meu pensamento, sem ferir a exegese do texto. Eu imagino que está alguém passando, dizendo: tem doente aí? Tem. Leva para a casa da sogra de Pedro. Por quê? Porque tem um homem lá que demônio não resiste e doença não fica. Tem doente nessa casa? E tem. Vem comigo. Vai para onde? Para a casa da sogra de Pedro. Por quê? Porque tem um homem lá que demônio não resiste e doença não fica. Tem doente aí? Tem. Qual é a doença? É mudo, não tem problema. Traz. Porque na casa da sogra de Pedro tem um homem que demônio não resiste e doença não fica. Tem doente aí? Tem. Qual é o problema dele? Ele é surdo, não tem problema. Traz. Porque na casa da sogra de Pedro tem um homem que demônio não resiste e que a doença não fica. Eu sei, pastor, que foram catando e trouxeram todos os doentes, inclusive este paralítico, que foram todos. Só que o texto diz: e Jesus, aqui está o segredo, e Jesus curando a muitos. Trouxeram todos, mas Jesus não curou todos. Trouxeram todos, mas Jesus curou muitos. Isto significa dizer que naquele culto teve alguém que foi doente e voltou para casa doente. Isto significa dizer, meu amigo Daniel, que teve gente que foi naquele culto enfermo e voltou para casa enfermo. Aí Jesus termina de operar os seus milagres, vai para as aldeias da Galileia, depois ele vai para o monte, aonde ele vai curar um leproso. Depois de tudo isso, ele decide, capítulo 2, verso 1, voltar outra vez a Cafarnaum. Está escrito no capítulo 2, versículo 1, nós lemos: e alguns dias depois, retornou outra vez a Cafarnaum. Gente, essa expressão, e retornou outra vez a Cafarnaum, é Jesus dando uma nova chance para quem não conseguiu da primeira vez. Não, eu vou repetir isso aqui.
essa expressão, e voltou outra vez a Cafarnaum, é Jesus dizendo: eu estou dando uma nova chance para quem não conseguiu da primeira. Eu vou falar de novo porque alguém ali atrás já recebeu. Quando o texto diz: e voltando outra vez a Cafarnaum, é Jesus dizendo: eu estou lhe dando uma nova chance. Se você não conseguiu da primeira, não desista, eu vou te dar na segunda. Se você não conseguiu de imediato, só não faça desistir, porque eu vou te dar uma nova chance. O que você não pode fazer é desanimar, nem perder as esperanças, nem perder as expectativas. Cremilson, mas eu tentei, não consegui, bati, mas não abriu. Eu fui lá, tentei, mas não consegui. E daí? Vai desistir? Vai desanimar? Jesus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: eu vou te dar uma nova chance. Não conseguiu, mas vai conseguir. Não deu certo da primeira, mas vai dar certo na segunda. Você não conseguiu na primeira, mas você vai conseguir na segunda. O que você não pode fazer é parar nem desanimar. Ele vai te dar. Se não lhe gerar incômodo, por favor, pelo amor de Deus, com muito carinho, com muita educação, diga para alguém do seu lado: diga, Jesus está lhe dando uma nova chance. Diga, se você não conseguiu, diga, fique tranquilo. Diga, você vai conseguir. Você crê? Aí ele volta outra vez. E aí, meu irmão, se na primeira vez fez isso aqui, na segunda, a Bíblia diz que a casa estava lotada, cheia. Cremilson, de quem é essa casa? Gente, há uma grande discrepância teológica no que tange ao proprietário desta casa. E eu não quero me ater a esta discussão teológica. Respeito se você acredita que é a casa de Pedro, como também respeito se você acredita que é a casa de Jesus. Mas eu acredito que nesse texto tem muitas lições para a gente ficar se prendendo a esta discrepância. Porque para mim não importa quem é o proprietário, o que importa é quem está dentro da casa. Vou repetir, não importa se é a casa de Pedro, se é do próprio Cristo ou se é de algum discípulo anônimo, como alguns defendem. Para mim o que importa não é quem é o proprietário, o que importa é quem está dentro da casa, e Jesus está lá. Jesus está dentro da casa. Aí a Bíblia diz que souberam, a notícia espalhou, ele veio da primeira, alguns não foram curados, quem não foi curado da primeira não perde, vai. Aí tem um paralítico que com certeza não conseguiu na primeira e falou: não vou desistir, vou tentar outra vez. Aí ele vai, na primeira não conseguiu, está indo na segunda. Dessa vez está indo ele e 4 amigos, carregando a sua cama, são 4 pontas, cada um carrega de um lado, e está ali o paralítico deitado. Só que aqui não são simplesmente 4 homens e um paralítico, aqui é um grupo dividido em 3. Porque está escrito, no versículo de número 2, imediatamente muitos se reuniram de modo que não havia lugares para recebê-lo. Versículo 13, vieram até ele, trazendo um paralítico que é carregado por 4. Então aqui nós temos 4 amigos carregando um paralítico. Aqui é um grupo dividido em 3, os que carregam, os que conduzem e o que é carregado. Vou repetir, os que carregam, os que conduzem e o que é carregado. Os que carregam, fala de força para suportar o que está carregando. Os que conduzem, fala de sabedoria e direção. Porque não precisa ter apenas sabedoria. Porque tem gente que até tem sabedoria para conduzir os problemas até Jesus, mas não tem força para suportar aquilo que está carregando. Tem gente que tem até força para suportar, mas não tem sabedoria para carregar até Jesus. E o problema não é apenas ter sabedoria para conduzir até Jesus. O problema é você ter força para suportar até que Jesus olhe para você e resolva seu problema. É aqui que muita gente desvia e desiste. Porque
Porque tem até sabedoria, sabe que Jesus está na casa, sabe que Ele opera, mas o que lhe falta é força para suportar até que Ele resolva o seu problema. E aí eles estão sendo, e aí o paralítico está sendo conduzido por 4, e está ali os 4 vindo, e o passo tem que ser calculado para não errar, para que ele não caia, e eles estão indo, só que quando eles saem do ambiente que eles estão, para ir até a casa de Jesus, eles estão com a intenção, meu amigo Heitor, a intenção é, vamos até a casa em que Jesus está, e entraremos pela porta. A porta principal, a porta de entrada, essa é a expectativa deles. Por quê? Porque a porta de entrada, a porta principal, o acesso é mais fácil. Então, na mente deles, nós vamos entrar pela porta mais fácil, aonde o acesso é mais fácil. Aí eles estão indo. De repente, quando eles chegaram na casa onde Cristo estava, não é eu, é o texto. A Bíblia diz que a casa estava lotada. Ninguém deixou o paralítico entrar. Não dá. Posso entrar? Não pode. Tem espaço? Não tem espaço para mais ninguém aqui. E aí barraram o paralítico. Aqui você não entra, aqui não tem condição, aqui não tem como, não tem espaço para mais ninguém, não dá para mais um aqui. Aí agora, eles têm 3 opções. Opção número 1, forçar a entrada. Mas, gente, a casa está cheia. Você já entrou em um lugar onde tem uma aglomeração de pessoas? Você já foi em um lugar? Quando você chega em um ambiente onde está cheio de gente, que você precisa caminhar, você acaba pisando em alguém, esbarrando em alguém, batendo em alguém. Eles pararam e pensaram, se nós forçarmos a entrada, vamos acabar pisando em alguém. Vamos acabar machucando alguém. Então, se o meu milagre depende de eu pisar ou ferir alguém, eu não quero. Porque eu não estou aqui para pisar em ninguém. Segunda opção, vamos voltar. Vamos retroceder. E se ele vir aqui pela 3ª vez, a gente vem novamente. Só que eles pararam e pensaram, gente, peraí. Carregamos tanto peso, suamos tanto, sofremos tanto, para desistir agora que estamos na porta? Não. Desistir agora não é a melhor opção. Eu vou falar de novo. Desistir agora não é a melhor opção. Você já sofreu tanto, já orou tanto, pediu tanto, suou tanto, sacrificou-se tanto para desistir agora. Deus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: desistir não é a melhor opção. A porta estava cheia. Diga comigo, a porta estava. Tem gente na porta que não está permitindo eles entrarem. Porque tem gente que é assim, que fica na porta, não entra e nem deixa você entrar. Porque o problema não é a porta, é quem está na porta. Tem gente que não entra e também não permite você entrar. Sabe quem fazia isso perfeitamente, pastor Joel? Eram os fariseus. Jesus disse em Mateus 23:13, salvo engano, Jesus disse: ai de vocês fariseus, hipócritas, que estão impedindo os homens de entrarem no reino de Deus. Vocês não entram e nem permitem que aqueles que querem entrar entrem. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês estão na porta, não estão deixando, nem vocês estão entrando, e nem vocês estão deixando eles entrarem. Vocês criaram tantas coisas em cima da lei de Moisés que nem vocês conseguem entrarem, nem quem está querendo. Aí Jesus parou e pensou: já que vocês estão fechando a porta, fariseus, eu vou dar a chave para alguém abrir essa porta. Aí Jesus chama os discípulos e diz: eu vos dou a chave do céu. E o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que for ligado no céu será ligado na terra.
Porque enquanto os fariseus tentam fechar a porta, Deus vai levantar a igreja para abrir a porta que foi fechada. E que porta é essa? Que chave é essa que Cristo deu à igreja? Essa chave se chama Evangelho. Através da pregação do Evangelho, a porta se abre e Deus conduz as almas perdidas para o reino de Deus. Em outras palavras, a religião fecha a porta, mas o Evangelho abre. É isso que Jesus está ensinando. Vocês estão na porta, vocês não entram, não deixam ninguém entrar. Mas aí a igreja, a partir de agora, está com a chave na mão. Então, restou a terceira opção. Se não dá para forçar, se não dá para desistir, subiremos pelo telhado. Aí, também há uma divergência de opiniões. Norman Rosen Champlin diz que a escada ficava normalmente ao lado da casa. Outros chegam a dizer que ficava no fundo. Tanto no fundo quanto na lateral. A verdade é que eles foram pela escada. Isso é inquestionável. Agora, irmãos, pense. Subir escada já é difícil. Imagina 4 carregando mais um. Subir escada já é complicado. Agora imagine 4 carregando mais um. Requer mais força. Requer mais equilíbrio. Requer mais dinamismo. Só que vocês lembram que quando eles saíram de casa, eles disseram, vamos entrar pela porta, a porta principal, porque o acesso é mais fácil. Só que agora eles estão percebendo que para estar na presença de Jesus não é tão fácil como eles pensavam. Só que agora eles estão percebendo que o negócio está pesando mais. Porque quanto mais perto de Cristo eu me aproximo, mais o peso aumenta. Para subir escada 4, já é difícil, 4 carregando mais um, fica mais pesado, requer mais equilíbrio, requer mais força, mais energia. Eles agora estão percebendo, está mais pesado. Estamos gastando mais força, fala a verdade. Nem você pensava que para estar na presença de Jesus seria tão pesado como está sendo. Você nunca imaginou que para estar na presença de Cristo seria tão pesado como está sendo. Porque tem gente aqui que criaram expectativas, só que você já começou a perceber que quanto mais você se aproxima dele, mais o negócio está pesando. Ficou mais pesado, ficou mais difícil, está mais complicado, a responsabilidade aumentou, as opções diminuíram, porque agora você não faz tudo o que você fazia antes, está estreitando mais, está complicando mais. Aí você entrou aqui dizendo, meu Deus, eu não imaginava que seria tão difícil como está sendo. Aí você entrou aqui dizendo, Deus, eu não imaginava que seria tão pesado como está. Só que eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Esse caminho que eles pegaram de subir pela escada é mais pesado? É mais complicado? É mais complexo? Mas foi essa rota pesada e complicada que os conduziram para o telhado. O que é o telhado, Cremilson? É a parte mais alta da casa. Eu estou lhe dizendo que esse caminho, esta rota de dores, esta rota que está pesada, esta rota que cada dia que passa fica mais complicada, Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer, é nesta rota que eu vou te conduzir para o lugar mais... Eita, eu vou falar de novo porque alguém já entendeu ali. É essa rota pesada, difícil e complicada que eu vou te conduzir para o lugar mais alto.
Deus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: eu que permiti você entrar por esta rota, fui eu que fechei a porta, fui eu que não deixei eles abrirem para você entrar. Eu precisava te dar experiência nesta rota, eu precisava te dar maturidade. É por isso que está pesando mais, é por isso que o negócio está mais difícil, é por isso que não está tão fácil como você pensava que seria fácil. Mas Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: eu que estou te conduzindo nesta rota, fica tranquilo, porque eu vou te colocar no lugar mais alto. Você tem que passar. Outro detalhe, eles estavam na frente, só que na frente não deixaram eles entrarem. Eles tiveram que sair, eles saíram da frente para poder subir a escada. Aí quem está na frente, Heitor, não está vendo mais eles. Cadê? Está aqui, mas sumiram. Com certeza desistiram. Quem está na frente, pastor Joel, está procurando: cadê o paralítico e os 4 moços? Não está aqui mais não, voltaram. Desistiram. Só que o que eles não sabiam é que Deus, lá por trás, aonde ninguém estava vendo, aonde ninguém estava percebendo, longe do campo da visibilidade humana, Deus os fazia subir. Porque tem hora que Deus vai te arrancar do campo da visibilidade e vai te introduzir no campo da obscuridade. Eu vou repetir: tem hora que Deus vai te arrancar do campo da visibilidade, e quando Deus te arrancar do campo da visibilidade, alguém vai gritar: cadê fulana? Nunca mais vi, deve ter desistido. Cadê fulano? Nunca mais vi a foto dele em cartaz nenhum, deve ter desviado. O que ninguém sabe é que Deus resolveu te esconder para te fazer crescer. Olha, alguém lá entendeu? Vou repetir, levante a mão para receber esta palavra. Tem hora que Deus vai te arrancar do campo da visibilidade para te fazer crescer escondido, porque aquilo que o homem não vê, o homem não estraga. Aí você entrou aqui dizendo: Deus, por que as oportunidades cessaram? Não é o pastor que é ruim, não é o dirigente que é ruim, é Deus que está dizendo: sou eu que te coloquei na obscuridade para te fazer crescer escondido. Levante a mão mais alto que você puder, levante a mão mais alto que você puder, levante a mão mais alto que você puder. Tem gente que vai se surpreender, porque quando olhar para você, vão ver você lá em cima, no lugar mais alto. Tem gente que pensou que teu ministério morreu, que a tua chamada acabou, mas Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: vão ter que olhar para o alto, porque eu vou te colocar no lugar mais alto. Aleluia! 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 Aí Deus vai fazer eles crescerem, avançarem, escondidos. Aí estão subindo. Aí de repente eles cavam um buraco para poder descer o paralítico. Eu acho que a única obra que começa de cima é esta obra, é cavando. Aí eles começaram lá de cima, cavando. Fizeram um buraco totalmente diferente do que eles haviam pensado que seria, que era pela porta. Agora vai ter que entrar pelo buraco mais estreito. Eles fazem um buraco, descem. Quando eles descem o paralítico, Jesus estava pregando a palavra, olha para o moço, e o que Jesus diz, irmãos, é muito forte, é muito tremendo, pastor. Jesus olha para o paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus. Gente, espera aí. O problema deste homem é a paralisia. Quem é paralítico precisa andar. Só que Jesus olha para ele e diz: perdoados estão os teus pecados.
Por que é que Jesus perdoa primeiro os pecados? Porque Jesus sabia que ele estava mais paralítico internamente do que externamente. E por que é que Jesus perdoa os pecados? Porque Jesus está dizendo: o que precisa andar aqui é a tua alma. Porque paralítico, você consegue entrar no reino dos céus. Mancando, você consegue entrar no reino dos céus. Mas em pecado não. Então, perdoados estão os teus. Você precisa ter maturidade suficiente para entender que nem sempre Cristo vai lhe dar aquilo que você quer. Às vezes Deus vai lhe dar aquilo que você precisa. E sabe o que é cômico? É que muitas das vezes o que você precisa não é o que você quer, e o que você quer não é o que você precisa. Só que você precisa ter maturidade para entender que nem todas as vezes Cristo vai dar aquilo que você quer. Ele olha para o moço e diz: eu vou dar aquilo que você precisa de perdão. Perdoados estão os teus pecados. Quando Jesus libera esta palavra, os fariseus não aguentaram. Disseram: quem é você? Que autoridade você tem para perdoar pecados? Aí Jesus deixa o paralítico, olha para os fariseus e diz: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou dizer a ele: levanta e anda? Eu não ia fazer não, mas já que vocês se colocaram contra ele, contra a minha obra, contra o que eu fiz, para mostrar para vocês que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, dá licença aí. Paralítico, levanta, toma teu leito e anda. Eles pensavam que estava atrapalhando, mas estava só ajudando. Quanto mais se opõe contra você, mais Deus libera milagre. Aí você entrou aqui preocupado, mas estão se opondo contra mim. Mas tu fica tranquilo. Quanto mais se opõe contra você, mais Deus vai operando na sua vida. Mas eu vou mostrar para vocês. Levanta, toma teu leito e vai para casa. E anda. Aí a Bíblia diz que na mesma hora ele, se levantou. Irmãos, ele agora se levantou. Ele está de pé. Ele está de... Me ajude, ele está de... Aonde? Na presença de quem? Na presença de Jesus. Na presença de... Ele está de pé na presença de... Agora olhe para o teto. No teto eu estou vendo 4 amigos que estão olhando para baixo e estão dizendo: valeu a pena todo o esforço. Valeu a pena cada passo e cada suor que derramamos. Olha onde ele está de pé na presença de Jesus. Levante uma das suas mãos, porque eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Deus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: os teus esforços não serão em vão, a tua oração não será em vão, as tuas madrugadas de orações não serão em vão, vai ter resultado, diz o Senhor. Eu vou falar mais uma vez, digo não eu, diz o Senhor, vai ter resultado. Vai valer a pena cada lágrima, cada oração, cada consagração, cada jejum. Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: vai valer a pena, vai ter resultado. Eu estou falando aqui para mães que estão orando incessantemente pelos seus filhos. Deus está dizendo: não vai morrer na mão do diabo, não vai morrer no mundo, não vai morrer na droga. Você vai ver ele de pé na presença de Jesus. Eu estou pregando para filhos que estão orando pelos seus pais. Ei, não vai morrer na cachaça, não vai morrer na prostituição, não vai morrer no mundo. Vocês irão ver os teus pais de pé na presença de Jesus, vai ter resultado. Aí Jesus está olhando e está vendo 4 amigos de verdade.
Eu vou encerrar, mas eu preciso lhe falar isso aqui. Eu quero que você guarde no seu coração, gente. De tudo que eu lhe falei, guarde pelo menos isso aqui. Esses amigos aqui, pastor Joel, são amigos de verdade. Por que são amigos de verdade? Número 1, porque aqui, meu amigo Joed, nós temos 4 amigos que estão fazendo de tudo para o outro subir. Eu vou repetir. São amigos de verdade, pastor Joel, porque nós temos aqui 4 amigos que estão fazendo de tudo para o outro subir. E aqui é que você vai saber quem é e quem não é. É quando você começa a subir. Aí você sabe quem são os falsos e quem são os verdadeiros. Porque nem todo mundo está pronto para ver você crescer. Tem gente que vai fazer de tudo para te derrubar, mas eu tenho uma palavra: não tem demônio no inferno, nem homem na terra que consegue derrubar quem Deus está levantando. Eu vou repetir: não tem demônio na terra, não tem, que vai derrubar quem Deus está levantando. Número 1, meu amigo Heitor, são amigos de verdade porque estão fazendo de tudo para ver o outro subir. Porque amigo de verdade não derruba o outro. Amigo de verdade faz de tudo para ver o outro crescer e subir. Não pode ter ciúme, mas fulano está crescendo. Para que isso? Você tem que olhar e perceber: se Deus está fazendo a vida dele, está fazendo a minha vida também. Não precisa ser tomado por ciúmes, por inveja. Não, irmãos, repreende isso. Se Deus está fazendo alguém do teu lado crescer, ajude. Número 2, por que é que esses são amigos de verdade? Porque nós temos aqui 4 amigos que estão fazendo de tudo para trazer o outro para a presença de Jesus. Você precisa ser seletivo e ser seletiva. Aprenda a arrancar do teu lado quem te afasta de Jesus e se aproxime de quem te conduz para perto de Jesus. Chega de amigos que só te levam para o pecado, para a prostituição, para as coisas erradas, para a lama. Amigos assim tem um monte. Você precisa colocar do teu lado amigos que te levem para a presença de Jesus, para a casa de Jesus. Você precisa colocar do teu lado quem te deixa mais crente, quem te faz orar mais, quem te faz gostar mais da palavra. Chega de andar com pessoas que só te levam para baixo, para a lama, para o pecado, para o erro. Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: está na hora de selecionar e arrancar do teu lado quem te leva para o pecado. Se aproxima com quem é da oração, se aproxima com quem é da palavra. Se aproxime de pessoas que te aproximam de Deus e se afaste de pessoas que te afastam de Deus. Aí Jesus olhou para ele e falou: toma o teu leito e anda. Toma o teu leito. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês são inteligentes. Ele pegou a cama e foi. Sim ou não? Sim, foi. Aí eu vou lhes fazer uma pergunta. Responda-me, por favor. Por onde esse homem saiu? Pelo telhado ou pela porta? Pelo telhado ou pela porta? Espera aí. Se esse homem está saindo pela porta, vocês estão me confundindo. Porque há poucos minutos atrás, alguém olhou para ele e disse: aqui não tem espaço. Ora, se não tem espaço para entrar, como que está tendo espaço para ele sair? Isto significa dizer que o problema ali nunca foi espaço. O problema é que eles não quiseram dar entrada para quem estava com problema. Só que agora, os mesmos que fecharam a porta,
vão ter que se afastar, liberar espaço, apertar dali, apertar daqui, mas deixe o homem passar, porque ele está debaixo de uma palavra de autoridade de Cristo. Alguém já levantou a mão, então eu vou liberar. Quem fechou vai ter que abrir, quem rejeitou vai ter que abraçar, quem não acreditou vai passar a acreditar. Você veio no culto da quinta da palavra, e a palavra de Deus está sobre você. E as portas que se fecharam, digo não eu, digo o Senhor, se abrirão. Fique de pé. Aleluia. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Aleluia. Os mesmos que fecharam foram os mesmos que abriram. Porque agora ele está fazendo o percurso de saída da casa, mas ele está fazendo esse percurso debaixo de uma palavra profética de Cristo que disse: levanta e vai. Eu quero orar por você que entrou aqui nessa noite e está dizendo: Cremilson, parece que para mim tudo é mais difícil, tudo é mais complicado, as portas se fecharam. Tem gente impedindo, não está permitindo eu passar, eu chegar, eu entrar. Fica tranquilo, mas se preciso for, Deus vai arrancar, Deus vai tirar, mas ninguém vai impedir você de romper. Você vai alcançar o que Cristo determinou para você. Eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que você está mais crente do que antes. Mas quanto mais perto de Cristo você fica, mais as coisas estão pesando. Aí Jesus lhe trouxe aqui para lhe dizer: hoje eu estou te ajudando. Você não vai levar esse peso sozinha. Você não vai levar esse peso sozinho. Você não vai desabar, não vai cair, não vai desistir, porque esta rota que se tornou difícil, que se tornou pesada, é esta rota que vai te conduzir para o lugar mais alto que Deus preparou para você. Aguenta, suporta. Tá pesado, tá doendo, tá te fazendo chorar, tá roubando a tua paz, arrancando o teu sono, mas é essa rota que vai te conduzir para o lugar que Deus quer que você chegue. Aleluia. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Aí estão os teus filhos, aí está a tua igreja, aí está o teu povo. O Senhor os conhece individualmente. O Senhor sabe como cada uma aqui adentraste. O Senhor conhece as fraquezas e as limitações de cada um. O Senhor sabe aonde está o problema que precisa ser resolvido. Só o Senhor nos conhece intimamente. Então Deus fortaleça ao fraco, dê força ao abatido, dê alento, dê ânimo ao que está desanimado. Aos doentes, Senhor, que eles sejam curados para a glória do teu nome. As portas que se fecharam sejam abertas pelo poder que há no teu nome, Jesus Cristo. Aquele moço entrou na tua casa paralítico, carregado, mas ele saiu carregando a cama que o carregava, e ele saiu andando. Porque ninguém que entra na tua presença sai da mesma forma que entrou.
Senhor, quem entrou aqui fraco vai sair daqui forte, porque ninguém que entra na tua presença sai da mesma forma. O que entrou doente sairá daqui curado. O que entrou triste vai sair daqui alegre. Aos desanimados o Senhor animará, aos tristes o Senhor o alegrará, e aos frios, oh Deus, os desanimados espiritualmente falando, o Senhor vai reanimar. Receba alegria, receba força, receba a cura, receba milagre, receba restauração. Ninguém que entra na presença dele volta da mesma forma que entrou. Você está proibido de voltar para casa da mesma forma. Você está proibida de voltar para casa da mesma forma. Ninguém que entra na presença dele sai da mesma forma. Recebam força, recebam cura, recebam milagre para a glorificação do Deus. E Deus os fortaleça, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Pode se sentar.